nada. Sobre, por exemplo, uma das coisas que estava acontecendo comigo, que é o pensamento intrusivo. É você quer pensar em alguma coisa e vem um pensamento atravessado, fica, e você fica remoendo ele até você conseguir afastar fazendo outra coisa. No meu caso, por exemplo. Tá. É zero ou é normal? É normal. Tá. Obrigado. O pensamento intrusivo é isso ou não? Tá. O pensamento intrusivo, cara, se você quiser me ajudar. Não, o pensamento intrusivo, acho que seria confundido com pensamento automático, né? É a mesma São coisa ou coisas tem alguma diferentes? coisa diferente? Depende da literatura, né? Não é tão preciso. O intrusivo, cara, você não quer falar o que é, né? Eu posso dar qualquer... Eu posso te dar um exemplo Eu real já tive meu. vários... Não, na minha vida, eu tenho isso de tempos em tempos. Por exemplo, quando eu terminei a sociedade lá atrás, 20 anos atrás, cara, aquele pensamento intrusivo de você fez merda, não vai dar certo, aquela coisa. Uhum. Isso é uma coisa Uhum. até mais simples. Pensamento intrusivo de morte. Nunca aconteceu comigo, mas já Uhum. tem gente assim, pô, vem aquela coisa de... Ou você tá na beira de um precipício, se joga daqui, se joga... Pô, cara, Perfeito. isso já Uhum. tive, mas Uhum. nunca pensei em jogar, Perfeito. me jogar. E Perfeito. coisas mais graves de coisas que realmente aconteceram e que você tá remoendo. Medo de cancelamento, por exemplo. Por Tem exemplo. amigo meu que passou por cancelamento e, cara, volta e meia, ele faz alguma coisa e fala, cara, você cancelar de novo, vai É ser uma quase merda. um traço de TEPT, né? Do cara É. ser cancelado. Você também inventou isso. Né? Transtorno de estresse Tá, pós-traumático. obrigado. É. Mas você entendeu? Pode Entendi. ser coisas pequenas Ó. e simples ou coisas maiores. Perfeito. Vamos falar o seguinte, ó. Geralmente, você tem vários tipos de pensamento Com meu intrusivo. filho também, eu tinha várias coisas assim, Ah. tipo... eu preciso voltar pra casa que tá acontecendo alguma merda, ele tá morrendo, outra... Sabe? É uma coisa horrível, cara. Tá. Você, cara, você não consegue fazer nada, cara. Eu tinha que ligar e sempre Sei. tava com aquele pensamento e tal. Tá. Ó, a gente tem vários tipos de pensamento intrusivo, tá? A gente chama tudo de pensamento intrusivo, mas eles têm, digamos, funções, características diferentes na tua mente. Pra que serve isso, na verdade? Servir, pra algumas situações serve, pra algumas não serve pra nada. Vamos lá. Então imagina o seguinte, ó. Um pensamento intrusivo é o seguinte. Eu tenho um pensamento intrusivo assim. Quando eu tô dirigindo na estrada, me vem a imagem de eu tacando o carro no guarda-reio, capotando e morrendo, matando todo mundo. Cara, nunca me chame pra andar com você. Então, aí é que você se engana. Por quê? Porque geralmente esse pensamento intrusivo, tipo o seu, de tô olhando pro precipício, se joga, É. geralmente é a coisa que a gente tem medo. Entendi. Eu morro de medo De de... cobra. Então eu... Não, dou um exemplo. Eu Tá. tenho medo de cobra Tá. mesmo, absurdo. Tá. O cara, o Richard um dia trouxe uma cobra, colocou É que o aqui. medo de cobra é uma outra nova categoria. Calma aí, vamos tá. lá. É Mas complicado. Medo Deixa de eu... altura, vai. É uma? Também tá no da cobra, eu já chego... Espera, segura esse. Tá. Segura. Não, eu vou explicar isso que é mais fácil. Tá. Medo de cobra, medo de altura, medo de barata. Isso, É falando da minha mulher. evolutivamente tem- Minha conservado. mulher é um negócio com É. barata que é absurdo, Tem mas, muita cara. coisa evolutiva. É que é o medo evolutivamente conservado. Por que cara. barata, cara? Não Porque faz rasteja. E porque é, Mas porque e porque é cobra imprevisível, rasteja. cara. É Mas imprevisível rastejar, também. ela não te afeta. Cara, Minha mulher tem um negócio que paralisa ela de um jeito de ela não conseguir dormir no mesmo ambiente. Mas é que, Se ela souber que mas é que aí também existe, cara, a parada da barata, existe também um reforço cultural. A gente escuta todo mundo falando que É, tem medo de tem barata isso e a também. gente meio que aprende É. também a ter medo de barata. Cobra Cobra comigo é mas é que paralisante. é evolutivamente conservado. Tanto é que se você botar um galho no chão e você achar que é uma cobra, você se assusta. De tão importante que é ter Entendi. medo de cobra. E esses mecanismos... Escuro, altura. De rastejamento e tal, ele é antes da razão. Exato. Tipo, eu sei... eu tenho fobia de Tá barata, naquele tá? cérebro primitivo lá. Um cérebro primitivo. Então eu sei que a barata não é venenosa, que a É. barata não faz nada. Se eu vejo, me dá um... Então, mas em algum momento da nossa evolução, aquilo entrou pra gente, que aquilo é perigoso. Eu não entendo. Não Causa é, de cara. É doença? semelhança. Semelhança. isso, generalização de tá. estímulo. Um Exato. negócio que rasteja Um e é negócio que imprevisível. Às vezes um tá. rato aí, entra um rato, a É. galera pula toda. Ah. Então, esse é uma Nossa, coisa. Pior que eu não tenho medo De rato você de não tem? barata e nem de rato. eu Não, tenho. quem falou que tinha? Acho que era mandíbula, então. É, mandíbula. Agora, eu tenho medo, assim, de, por exemplo, lesma, minhoca. Isso eu morro de medo. Ô, louco, É, minhoca. caramba, Isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Essa eu É nunca vi meu, também. então a gente precisa trazer uma minhoca aqui. Você não come macarrão, então. É que assim, ó, Cara, ô Vilela, até pra aproveitar antes do eu sei onde o G vai chegar, deixa eu fazer uma Tá, cama aqui já vai, pra ser... faz. Esses medos de cobra, de barata, de objeto, de animais rastejantes, peçonhentos, ele está numa região do cérebro chamada corpo amigdaloide. É uma região do cérebro que é evolutivamente conservada de tão importante que é. Eu não inventei esse nome também, Tá cara. bom. O corpo amigdaloide compreende algumas regiões como córtex cingulado anterior, hipotálamo, região da amígdala, e aí não são as tonsilas palatinas, né? É a amígdala do cérebro. Se você pegar um gato, um cachorro, uma vaca, até mesmo répteis, só que daí existe um
um outro nome, mas é uma região análoga ali, todos eles vão ter uma resposta de medo a uma cobra igual a nós. Vai ter ativação de uma área específica, vai ter uma liberação específica de neurotransmissores. Os neurônios dessa área serão idênticos aos nossos. Talvez mude um pouquinho de quantidade de neurônios, mas serão neurônios piramidais, etc. Os neurotransmissores liberados serão parecidos. E essa região é como se o cérebro fosse uma cebola com várias camadas. Anatomistas e neuroanatomistas de plantão, me perdoem agora, mas o cérebro, ele não, do ponto de vista neuroanatômico, ele não pode ser dividido entre essas regiões, porque existem circuitos de neurônios que conectam todas as áreas. Inclusive, cara, tem uma briga nerd dentro da neurociência que tem neuroanatomistas que falam que uma região do córtex pré-frontal pertence ao sistema límbico, que é o córtex pré-frontal ventromedial, uma região que fica mais ou menos aqui, ó. O córtex pré-frontal é tudo isso, aí tem dorso lateral, dorso medial e tem o ventromedial, que é aqui. Essa região ventromedial, ela é mais envolvida com emoções. E ela é tão conectada com esse sistema límbico, tem tanto neurônio que vai e volta para se comunicar, que tem neuroanatomistas que defendem que ela é uma região do sistema límbico. E tem neuroanatomistas que defendem que não, que é uma região do sistema do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é uma região evolutivamente mais recente. Se você vai voltando nas camadas evolutivas dos animais, até o início lá do surgimento dos animais, principalmente o surgimento dos mamíferos, quando a gente era pequenos musaranhos no meio dos dinossauros, você vai ver que naquela época, até é uma discussão bem acirrada dentro da neuroanatomia de roedores, tem neuroanatomista que defende que o roedor tem córtex pré-frontal, tem neuroanatomista que defende que não tem, tá? E aí não é uma discussão interessante para podcast para o grande público, se o roedor tem córtex pré-frontal ou não. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Essa região da amígdala é uma região evolutivamente mais antiga, só que nós temos ela desde aquela época também. Portanto, ela é uma região que aprendeu muito algumas coisas. E ela, quando se ativa, tem uma capacidade impressionante de desligar o córtex pré-frontal. É por isso que quando você se assusta, ou quando você está com muito medo, você dificilmente pensa no que fazer. Você simplesmente faz. Concorda? Quando você vê uma barata, uma cobra, você não pensa, agora eu vou pular para ela não me morder. Você tem um reflexo que o Walter Cannon caracterizou como reflexo de luta ou fuga. Ou você luta com aquilo ou você foge. E aí tem toda uma modificação neuroquímica e de fisiologia, mais cortisol, mais adrenalina para você lutar ou fugir. O seu corpo é muito preparado, cara, mas muito preparado para você partir para cima de um cachorro bravo que tá vindo na direção do teu filho. Imagina que tu tá andando na rua com teu filho e vê um cachorro raivoso. Cara, não existe testosterona baixa e ir pro tiro, tu vai ficar E não foge, né? Você vai pra cima. Tu vai pra cima. É um negócio de... E o teu corpo, ele vai te preparar pra fazer isso. Vai liberar adrenalina, vai liberar opioides endógenos. Então, se tu machucar o teu pé no meio da briga com o cachorro, tu não sente. Porque tu liberou analgésicos endógenos. Só depois, né? Tu só sente depois, cara. O teu bronquíolo nos pulmões dilata pra você hiperventilar mais, pra ter mais força. O teu fígado libera mais glicose pra tu ter mais força nos músculos e mais combustível. Aí, eventualmente, se a tua bexiga estiver cheia, pode ser que tu libere aquele líquido, porque é um peso a mais pra você lutar. Então, literalmente, você se mijou nas calças naquele momento. Então, o teu corpo te prepara. O Jean provavelmente vai falar da parte de pensamentos intrusivos que não correspondem a esses medos inatos. Eu fiz toda essa cama aqui para mostrar para vocês que medo de cobra tá nessa região do miolo do cérebro evolutivamente conservada. É muito difícil você ganhar daquilo. É muito difícil você ganhar de um negócio que você aprendeu, a tua espécie aprendeu durante milhares de anos de evolução, saca? Agora, medo de demissão, medo de ter feito cagada porque terminou a sociedade, é uma coisa que a gente desenvolveu atualmente durante o nosso repertório de vida, né? E que são possibilidades reais, né? Exatamente. Então, eu queria começar separando. Essa cama que o Wesley fez foi perfeita, porque a gente já mata aqui o pensamento intrusivo dessas coisas que são mecanismos de proteção mesmo, né? Bom, lá no centro de tudo. E o mais louco, cara, que eu acho que são importantes, tá? A gente só tá aqui como isso. espécie porque existiu, por isso que foram selecionados. Né? E o mais louco é que a gente às vezes precisa se perguntar nessa hora de... Imagina que você vem no meu consultório e fala assim, eu quero tratar minha fobia de cobra. Talvez a primeira pergunta que eu te faça é, pra quê? Cara, você mora em São Paulo, você trabalha com podcast, tipo...
não vai entrar uma barata aqui, entendeu? Diferente de chegar um advogado que trabalha num escritório de 30 andares e falar assim, eu tenho medo de elevador. Ah, tá. Esse cara precisa Tá tratar. impedindo, o Tá trabalho. atrapalhando, cara. Só Pegar escada, avião, né? desce Pegar escada. avião é muito comum. Pegar Pegar avião, né? Puta, o cara é um empresário, precisa viajar. Então, vamos lá. Você tem esse pensamento intrusivo, que tem a ver com proteção da espécie e tal, e, cara, não tem muito o que fazer. É isso aí. Teu corpo tá preparado pra se defender daquilo. Você tem os pensamentos intrusivos, tipo o meu dirigindo na estrada, entendeu? Que são coisas, assim, altamente improváveis de acontecer e que geralmente são coisas que eu tenho medo. Eu tenho medo de capotar o carro, banheiro ali é matar pior. minha família e etc. Percebe? Aí você tem o pensamento intrusivo que tem uma possibilidade real de acontecer. Entendeu? Você fala assim, cara, hoje no episódio do podcast eu falei tal coisa, será que eu ofendi, não sei o que, e vão armar um abaixo-assinado pra nunca mais ninguém assistir o Inteligência Limitada, percebe? Assim, Sim. assim, e aí um psicólogo vai te ajudar, bom, vamos ver o quanto que você tá catastrofizando, o quanto que não é bem assim, entendeu? Tipo, peraí, será que você tá exagerando? Vamos ver maneiras mais racionais de pensar e tal. Agora, você tem a ruminação, né? Que é tipo esse pensamento intrusivo de não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, não devia. Quando é um pensamento intrusivo que começa a te atrapalhar no cotidiano, existem técnicas terapêuticas para que você se afaste desse pensamento. Então, é mais ou menos assim, Vilela. Eu decido agora, eu delibero, eu decido se eu pego uma jujuba e ponho na minha boca ou não. Eu tomo essa decisão aqui. Eu decido, eu posso pegar, mudar de ideia, pôr ela de volta, mastigar, não mastigar, etc. O pensamento não funciona assim. O pensamento ele tem minha vida própria. Às vezes eu até consigo, assim, né? Ó, peraí, agora eu vou parar e pensar, sei lá, o que eu quero falar pro Vilela se ele me perguntar sobre tal coisa. Eu posso até fazer isso. Tem aquela né? brincadeira, né? Não pense no elefante Não pense azul. no elefante azul. Né? Na hora já vem. Na hora já vem. Então, essa luta contra o pensamento intrusivo, ela é uma luta perdida. Inclusive, a gente tem evidência que aumenta a quantidade de vezes que você pensa no que você está lutando. Então, Eu hoje... acho que sim, inclusive, né? No meu caso, sim. Exato. Então, hoje existem técnicas terapêuticas, por exemplo, para que você consiga se afastar desse Eu pensamento. pensei até, falar, será que eu tenho que tomar remédio pra isso? Tem algum remédio que faça isso? Existem remédios psiquiátricos que ajudam a É? diminuir... Sim. Porque, por exemplo, você tem esses pensamentos... Eu quero Mas, algum. cara, não é uma coisa que aí tu vai tirar depois do remédio e se surgir de novo. É. Aí o remédio vira um reforçador ali pra uma você roleta, ficar. né? É uma coisa que você avaliar com um psiquiatra, Entendi. entendeu? Mas você tem técnica terapêutica, por exemplo, de fazer você sair um pouco de... Existe uma área que chama metacognição. Não inventei essa palavra. O que é a metacognição? É quando eu penso sobre o que eu penso. Tá. Sabe? Então, Isso acontece muito em encontro quando você é mais novo, né? Você pensou uma coisa e fica pensando, por que eu tô pensando isso? Isso, você tá analisando o teu próprio análise e tal. Então, hoje a gente tem técnicas terapêuticas para fazer você se afastar um pouco da ideia de que o pensamento sou eu. Você separar um pouco. O pensamento tem vida própria. O pensamento é tipo um macaco, fica pulando de árvore em árvore com vida própria. Eu tenho muito problema, principalmente na hora de dormir, desse overthinking, né? Esse negócio de ficar pensando muito sobre Existe várias técnica terapêutica pra possibilidades. isso. E existe um outro agravante que provavelmente você sai daqui e vai tentar dormir, né? Cara, Depois você desse a cabeça bando de luz, É, ter falando, conversado cara, você 3 fica- Não, e a horas. cabeça focada. Exato, e tal. várias coisas, assuntos diferentes. É. Isso é um problemão. Então, tem que entender da onde vem isso. Acho que você tava falando da difusão cognitiva. Da difusão é isso? cognitiva. Acho que dá pra... Dá pra fazer. É. Você pode fazer uma coisa que é mais ou menos assim, ó. Você primeiro se lembrar que não é porque você pensa que é verdade. Tá. Eu posso pensar assim, ó, eu sou um merda. Não quer dizer que é verdade. Né? Tô aqui no Eu, às vezes, Os maiores- penso isso. podcasts do Brasil, pô, é isso. Se você pensa... E aí, ó, olha que louco, cara. Existem intervenções de pensamento. Eu vou dar uma estendida aqui, posso? Claro. Você tem intervenções sobre o pensamento que tem a ver com conteúdo, e se tem intervenções que tem a ver com outra coisa que é só se livrar um pouco do intrusivo. Vamos começar com a do conteúdo. Você fala pra mim assim, ó, eu sou um merda. Beleza. Vamos anotar isso aqui. O famoso, como que é do impostor lá, ó, Síndrome do impostor. Mas vamos dizer... descobrir que eu não sou bom nisso daqui algum dia. Agora, quando você diz pra mim assim, eu penso que eu sou um merda, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui muito a sério. Falar assim, então vamos lá, você é um merda, é isso. Eu sou um merda, tá. Agora a gente vai levantar um conjunto de fatores que provam que você é um merda. Não, mas isso não se sustenta. Nunca se sustenta. Então, Exatamente. Você mesmo Cara, pensando sobre isso, Mas, não cara, se sustenta. você percebe que o que você tá fazendo é quase que o método científico aplicado ao seu pensamento, você tá tentando falsear ele.
É, Pô, eu sou tô um tentando merda. enganar ele. Eu Mas sou um essas merda. provas a Você vai favor. argumentar. Tem Quais são todas as as provas. provas? Quais são as evidências? não tem. Exato. E contra, né? Você pode ver a favor e contra. Isso resolve pra muita gente. Pra muita gente isso não resolve. Pra mim resolve. Ótimo. Então, beleza, você resolveu. Agora, imagina que você pensa, eu sou um merda, e faz esse exercício de verdade e falso a cada 10 minutos. Ah, Fudeu. ferrou. Você não, Você você não faz travou mais a nada vida, da é. vida, né? Você vai passar o dia inteiro fazendo tabelinha assim, né? É. Quando não resolve, aí você tem essas técnicas de desfusão cognitiva, que é o quê? É a ideia que você tá fusionado com o teu pensamento. O que você vai fazer? Um exercício, por exemplo, cara. Vou te dar... Testa isso uma semaninha, depois você me conta o que aconteceu. Você vai deitar. Se der pra você fazer um ritualzinho de desaceleração, melhor. Só mas pra não é- esquecer depois, para não esquecer depois de falar isso também. Eu fico muito tempo ruminando no que as pessoas estão pensando. Por exemplo, o Wesley, ele marcou aqui e desmarcou. Eu falo, será que ele desmarcou mesmo porque ele tinha um compromisso? Ou porque Ah. ele não gosta curtiu, mais de Já mim? chego aí. Tá. Sabe Segura essas aí. coisas? Você começa a ver É que todas as... esse é um tipo de erro, um erro cognitivo. É um Tá, tipo tá. específico. de Mas erro isso cognitivo. há de infinito. É. Não tô falando dele, tô falando... Sim, sim. Tipo, cara, toda Aham. semana acontece alguma coisa. Será que é o problema é o podcast? Eu acho que ele tá... Eu realmente Mas não sei. daí eu te pergunto, você fez 3.000 episódios? 2048. Hã? Não, eu tô começando Pois é. a ficar mais tranquilo, né? Não, e aí Porque eu te toda pergunto, como é semana- que tu vai fazer 2.000, 3.000 e poucos... Quantos é? 3.000 já? Sem ninguém desmarcar. Sem ninguém desmarcar. ninguém- Fala, eu sei, porra, eu sei. Não, sem cair a luz, Não. eu falei, pô... eu sei, hoje em dia tá mais tranquilo, mas no começo me Isso. incomodava É. muito. Falar, cara, ele foi nos outros e não veio no meu. Por E se eu quê? fosse teu psicólogo, sabe o que eu falaria? É. Frente a 1048 episódios. 1048. É. Se o Wesley quer só foda-se o Wesley. Exato, É só é, o Wesley. Mas não é? Foda-se, só Às vezes mais um. fica pensando assim, É. acho que ela não quer vir só aqui, né? Porque ela já foi. Aí depois a pessoa vem e fala, cara, me desculpa. É, Fala, velho. não, então não era com a gente. Mas eu fico sempre com esse negócio assim, será que eu fiz alguma coisa? Às será vezes que a alguma mãe coisa da que eu posso pessoa tá fazer? com câncer e o cara achando que é com o podcast do Exato, cara. cara, é muito... Ou você me faz uma pergunta, eu faço uma cara feia, você acha que eu não gostei da pergunta, mas é porque apertou minha calça aqui. Exato. né? Eu fico assim com tudo, cara. Eu fico viajando no que poderia... Será que eu... Mas faz esse exercício, ó. Você vai Qual? deitar na cama, vai estar de olho fechado, beleza? Você vai imaginar um rio, tá? Um rio. Um rio bem de boa, assim, passando a água bem devagar. E aí você vai ver cair uma folha uma folha grande de uma árvore no rio. E aí você vai escrever ali, você vai colocar nessa folha o primeiro pensamento que tiver na cabeça. Tipo, veio o pensamento, não sei o quê. Tá. Só que aí a folha vai embora, certo? Certo. E o pensamento tá indo embora. Aí vai vir outro pensamento. E você põe na próxima folha. E outro pensamento, você põe na próxima folha. Faz esse exercício uma semana, 10 minutos por dia, depois você me conta o que aconteceu. Wesley indo embora. Vai, filho da puta, vai embora. Agora, essa diferença entre... Não, e pior que ele nunca desmarcou. Dei um exemplo É, pra não, ele, não. mas você entendeu isso, né? Mas é muito louco, cara, porque a gente... E aí, se a gente olhar ali pra parte da perícia clínica, da prática baseada em evidências, o que acontece? Você tem escolas de psicologia que só sabem fazer o quê? A parte de mudança de conteúdo. Você tem escolas da psicologia que só sabem fazer o quê? A parte desse distanciamento do pensamento. O cara que domina as técnicas científicas, ele sabe quando é hora de um, quando é hora de outro. É como se fosse uma caixona de ferramentas, assim. Dependendo Entendeu? do parafuso, você usa tal ferramenta. E quando Agora me você- diz, você imaginava que psicoterapia era assim? Não, claro que não. Agora, quando você faz essa coisa, que é uma coisa que eu faço mesmo mentalmente, não colocando no papel de prós e contras, No papel tem mais eficácia. sério? É, então... porque você concretiza, você objetifica. E você tá olhando Você não aquilo. esquece. E você tá olhando aquilo de uma perspectiva de longe, não É. tá dentro da tua cabeça. então. Confuso. É muito difícil, mas às vezes eu faço no papel, às vezes eu faço mentalmente. Talvez seja isso, então.